Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os ouvintes do Na Súmula Cash, especificamente do Na Súmula Cash do Timão. Eu sou Caio Jordão e hoje a gente está aqui para o nosso terceiro episódio do nosso podcast falando de Corinthians, repercutindo tudo o que acontece nesse conturbado mundo do Alvinegro Paulista. E mais uma vez estou aqui com meu querido amigo Giovanni. E aí, cara, como está? Fala, Canhão, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? Tudo certo, cara? Melhor agora, só alegria, Oh, né? maravilhoso, maravilhoso. Muito bom dia, boa tarde, boa noite também para quem está nos ouvindo. E, bom, estamos aqui para falar do Água Santa e Corinthians, aquele jogo que não valia nada para o Corinthians, Só para cumprir tabela. só para cumprir tabela, exatamente, mas acho que tem bastante para falarmos dele, então já vamos direto nisso. Acho que, cara, antes de tudo, assim, falando do resultado, qualquer coisa, assim, né? Tipo, enfim, Foi um jogo bem xoxo, digamos assim, né? Tudo bem que o Água Santa no final deu uma massacrada no Corinthians, né? Foi um baita ataque contra a defesa. O Corinthians ficou com a menos por causa de uma expulsão boba do Rian Gustavo. muito bom. Absurdamente boba, pelo amor de Deus. Mas assim, cara, foi um jogo bem, assim, xoxo, não teve nada demais. Tem alguns pontos para a gente destacar do Corinthians que foram negativos, outros bem positivos. Uhum. Mas foi realmente um jogo pro Corinthians assim, só para cumprir tabela, e para testar também nova formação, jogadores. Vale mencionar que o Antônio Oliveira não estava na beira do campo, né? Suspenso pelo terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Santo André. Daí quem comandou o time ali na beira do campo foi o Bruno Lazzaroni, auxiliar técnico, que veio faz parte da comissão do Antônio Oliveira. E assim, além dessa mudança no comando técnico, digamos, é um time bem mexido, né? Eu acho que o único dali, talvez os dois únicos que a gente pode falar que são titulares da equipe hoje é o Romero e o Hugo, né? É, isso aí. É, De então, resto é, é, resto é um pouco da molecada, né? E também dos reservas, tem o Mosquito, Pedro Henrique, o próprio Carlos Miguel também, que eu acho que seria uma boa a gente começar falando de Carlos Miguel. que Porque foi uma goleiro. baita partida de Carlos Miguel, tá? Ele Cara, salvou o Corinthians durante aquele primeiro tempo, aquele comecinho. sim, Salvou o Corinthians no segundo tempo também. Foi o melhor jogador da partida. Nota do SofaScore, se eu não me engano, foi 8,8. isso. Muito boa nota. Uhum. Então, cara, aqui, primeiramente, eu acho que a gente deveria destacar aqui a atuação desse cara. Cara, tipo, acho que, enfim, talvez a gente pode deixar isso mais pro final, assim, vamos ficar aí muito tempo sem jogos do Corinthians e vai ter tempo para falar disso depois, mas tem toda essa coisa que é uma, acho que talvez uma polêmica entre toda a torcida corintiana do Carlos Miguel e do Cássio, mas assim, o que me Sim. tranquiliza saber que quando o Cássio se aposentar, o Corinthians terá um goleiro à altura é incrível, assim, sabe? Uhum, Cara, fato. ele é muito bom, passa muita segurança e, enfim, é igual você falou, acho que talvez, assim, é o melhor em campo, né? Com certeza. Ah, E, sim. Na minha opinião, foi. não, também. E, bom, falando do time que entrou em campo, então o Corinthians entrou numa formação ali num 3-4-3, em alguns momentos até um 5-2-3 com o Carlos Miguel no gol, o João Pedro, zagueiro da base, pela direita, Raul Gustavo pelo centro e o Caetano pela esquerda, fazendo o trio de zaga, o Hugo ali como um ala pela esquerda, enquanto o Mateuzinho, né, o Matheus França, pela ala direita, Rian e Biro no meio, e na frente, na esquerda, Pedro Henrique, de centroavante Romero e na direita, Gustavo Mosquito. Cara, assim, do time que entrou em campo, acho que, de novo, não dava para esperar muita coisa, né? Acho que até se fosse o time titular do Corinthians, não ia ser um jogo que, nossa, dava pra esperar grandes coisas. E com esse time, cara, tipo, entrosamento zero, assim, isso era nítido, sabe? Nítido. Fato, realmente. É um E time que não tava ganhando muita minutagem, né? Ganhou mais minutos é, agora na partida. sim, tipo assim, eu Então, acho que a gente até tinha falado no primeiro episódio que a gente queria isso, né? Que a partir do uhum, Corinthians tá eliminado, que consiga mexer e tal. Mas, cara, assim, não sei, eu esperava mais, assim. Tipo,
falando assim de alguns caras em específico que a gente não tinha visto ainda, sabe? Um jogo, assim. Então, o João Pedro, assim, um jogo muito discreto, assim, tipo, ok, nada demais, assim. Teve alguma dificuldade ali marcando o lado esquerdo do Água Santa com o Neilton, principalmente. Mas, assim, Uhum. pouca coisa. Cara, o Biro é, acho que, pra mim, pelo menos, acho que você concorda, uma grande decepção, assim. A gente esperava muito dele. Sim, Ele, sim, sim. ele não vira nunca, cara. Tipo, ele já, com todos os caras que passaram no Corinthians desde que ele subiu pro profissional, ele nunca faz, tipo, não tem um jogo dele que eu falo, caraca, bom jogo dele, sabe? Sim, exatamente. Eu acho que você usou o adjetivo perfeito pra partida do João. Foi uma partida bem discreta, não comprometeu, mas também não foi uau de partida. Sobre o Biro, cara, é impressionante que assim, ele vira e mexe está convocado para seleções Sim. sub-20, de base, as coisas assim. Cara, e rapidinho, ele é É, titular, né? Na é, seleção. pô, então, exatamente. Mas não, eu não consigo entender o porquê, cara, porque todo santo jogo que ele, assim, entra, quando ele tá no banco de reservas, ou até quando ele começa como titular, que nem foi o caso do último jogo, ele não aparece. Ele, assim, ele também não compromete, ele também não faz nada demais, mas, Sim, tipo, é. não Mas, faz literalmente nada, nada, nada. tipo, eu entendo que a maioria das vezes que ele entra em contextos realmente difíceis, né? Ele entra com um time como esse que jogou contra o Água Santa, completamente sem entrosamento, ou o Corinthians num momento de tentar alguma, sei lá, virar algum jogo, um momento que tá. Então, enfim, eu entendo que eles é sempre colocado em algumas fogueiras, digamos assim, mas, cara, a essa altura, tipo, a gente ouve falar dele desde o quê, meu? Desde, sei lá, 2017, 18, assim, que tinha esse menino na base do Corinthians, assim. E, cara, Sim, não vira, assim. Eu acho que tem outros, assim, que surgiram depois dele, já jogaram, já foram bem, já saíram, sabe? E ele tá ali sim. e a coisa não vira nunca, né? Eu acho, sinceramente, que, tipo, ele não vai ser vendido para um time de fora, alguma coisa assim. Muito provavelmente que acabe o contrato dele, ou esteja para acabar, ele acaba sendo, sei lá, emprestado ou vendido para um time de menor expressão daqui do Brasil mesmo, que nem aconteceu com o nosso querido Rony, foi pro Uhum. Atlético Exato. Goianiense. Com todo respeito a você que está nos ouvindo, que torce pro Dragão, mas pelo amor de Deus, De fato. né? Mas, cara, realmente, o Biro é uma decepção por conta disso que você falou. A gente ouve falar dele faz muito, muito tempo. A gente sempre quis que ele subisse pra gente ver como é que Sim. ele se saía, mas não se destacou. Cara, não, completamente não. E assim, falando de outros, assim, falando acho que de outros pontos negativos, cara, a partida do Raul Gustavo, pavorosa de novo, assim. Sempre, né? Sempre, é É impressionante. Na hora que eu vi a impressionante. escalação, eu já mandei mensagem pra você, porque eu tava, Exatamente. nossa, eu tava com muito medo. Falei, pronto, já vamos estar É, com um a menos. A gente ficou com um a menos, é, né? De fato, mas sim, não foi o Raul Gustavo. cara, tipo assim, antes, digamos, primeira passagem dele pelo Corinthians, eu achava ele um cara bom, tem bola no pé, assim, só que o problema dele era o emocional, assim. O Só que, temperamento cara, dele ele atrapalha bastante. só que atualmente tudo é um problema, cara. Ele não tem condição alguma, assim. Tipo, eu acho até, cara, que assim, o fato do Corinthians ter trazido o Kaká é muito por isso, assim. Tipo, o Raul, o Gustavo não passa confiança alguma e o próprio Caetano também, assim. Eu acho que o Caetano talvez um pouquinho melhor, assim, mas não dá pra contar com É, esses caras. realmente. Não, o Caetano, se for para elencar qual dos dois ele dá mais confiança, realmente é o Caetano, não tem o que falar. Porque o Raul Gustavo, eu concordo com você, na primeira passagem dele, assim, antes dele ir pro Bahia e tal, ele tava relativamente bem até. Só que o que atrapalhava realmente era a questão do comportamento dele, umas atitudes Sim. muito besta. Contra a Portuguesa, ele quase foi expulso, deu um soco, tentou acertar um soco na cara no jogador lá. Cara, Em 2022, uma partida que a gente viu aí em Curitiba, contra sim. o Atlético, fez um pênalti ridículo, faltando 10 minutos para acabar o jogo, aí ele levou empate. Não, cara, é assim, tem muitas dele, né? Muitas, assim, entregada, tal. Então, sim, fica complicado, sabe? Também é o Sim.
cara que eu acho que nunca vai. Difícil falar nunca, mas não sei se vai estourar e vai começar isso, cara. Já ano passado já foi emprestado pro Bahia, que mesmo tendo grana não quis ficar com ele. Então, assim, vai indo nisso. Mas, cara, pra É falar de porque o notícia. baiano é maluco, né? É, O baiano é maluco de adquirir um exato, maluco. exatamente. Cara, mas falando de notícia boa, assim, não sei você, mas que alegria ver Breno Bidon em campo. Ah, uma notícia boa, por favor, depois de tanto de caos que foi esse jogo e também o entorno do Corinthians, né? Exato. Realmente, cara. Cara, O... finalmente. Finalmente. Graças a Deus, é o que a gente tava falando, a gente falou no primeiro episódio, né? Que a gente queria que ele aparecesse, que a gente falou como cria da Copinha. Vocês comentaram também no segundo episódio também. Sim. É, então, cara, eu acho que assim, eu acho que ele fez uma bela partida, tá? Ele entrou, deu uma mudada na questão da saída de bola, os passes dele, nossa, ele dá uns passes muito bons, assim, pra conexão pro time tentar atacar. É, só que eu acho que, assim, a estreia dele, digamos assim, foi meio que atrapalhada pela questão de estar com um homem a Ah, menos, né? com certeza. E também pelo time que ele entrou, assim, né? Tipo, eu acho que já seria um problema se ele tivesse entrado num time com 11 e daí ele entra num time com 10. Pô, Exato. fica complicado. Mas, assim, cara, é, é um jogador, assim, que, meu Deus do céu. Tipo, tanto que, né, hoje, exatamente hoje à tarde, assinou a renovação de contrato até 2028 com o Corinthians, já noticiado Maravilha. pelo meu timão. Cara, Muito bom. eu só espero que ele ganhe mais e mais minutos, assim. Para mim, dos meninos da base, assim, desses, assim, tipo, vai pegando Biro, Rian, Matheus Araújo, Arthur Souza, o próprio Kaique, o João Pedro. Cara, de todos, assim, o Breno Bidon é de longe o que eu tenho mais convicção, assim, que vai dar boa, assim, sabe? Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom para pouca idade dele. Sim, e pô, ele, na minha visão, ele é melhor que o Gabriel Moscardo, que foi vendido pro PSG por 100 e poucos Sim. milhões, né? Uhum. Então, assim, o potencial que ele tem é gigantesco. Ele tem que ser testado em mais jogos, tem que colocar mais ele, nem que, assim, saindo do banco, não entrar no lugar, sei lá, do Michael, Daniele, Uhum. não sei. Cara, Mas ele tem que ser testado mais. eu já falei no nosso primeiro episódio, eu testaria. É que também, assim, depois a gente pode falar disso, mas agora o Corinthians vai ter a volta do Paulinho, né? Que se espera, eu acho que acaba sendo Sim. um grande reforço ali pro meio-campo, mas, cara, eu testaria muito Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro, cara. Tipo, Sim. daria um de É o meu maior, campo ideal na minha cabeça também. né? Nossa, não, total, cara. Total, eu adoraria, assim, tipo, ele dá muito ritmo pro time, ele tá em todo lugar. O que você falou do passe, assim, ele consegue esconder, tipo, até o final a intenção de passe dele e quebrar a linha do adversário. Então, cara, eu acho que isso faz diferença, assim, ainda mais um time igual o Corinthians, que tem, por exemplo, no Wesley vivendo um grande momento, tipo, talvez não o único, mas um dos seus fortes escapes, assim, você tem um cara igual o Breno Bidon pra estar ali do lado do Rodrigo Garro e meter essa bola pros caras da frente, eu acho que faz diferença, sabe? Ah, sim, com certeza, pô. O Wesley ali no lado do campo ali pra, sei lá, fazer aquele lançamento pra ele correr, com certeza ele vai ganhar do marcador, aí pra pegar a bola e dar aquele drible dele que ele com certeza vai ganhar também. É uma baita possibilidade e esperamos que aconteça, né? Não, sim, cara, eu acho que, assim, talvez a única, não sei se é a única, mas junto com o Carlos Miguel, as duas únicas coisas boas desse jogo foi o Breno e o Carlos Miguel. O Carlos Miguel a gente já conhece, a gente sabe que o nível dele é alto, a gente já viu ele jogando jogos maiores do que isso, jogando, enfim, Alto Libertadores. literalmente, né? O cara tem 2,4 m, o cara é É, gigante. exatamente. Mas, cara, eu acho que, tipo assim, valeu por isso, assim, pro Antônio Oliveira, que no caso não era exatamente ele, mas conseguir rodar, assim. E, cara, não tem muito o que falar, né? Um jogo que era nada com nada pro Corinthians, com o time reserva, com uma expulsão. Então, tipo, 0-0 acho que tá bom, assim, porque, claro, tem o jogo de quinta agora contra o São Bernardo, que a gente vai falar, mas, assim, eu acho que também Uhum. terminar perdendo ia ser meio, sabe? Tipo, meio, sei lá. Ah, ia ser complicado. Ainda Fica mais, assim, meio. a torcida já ficou gritando no final da partida, é guerra, É, quinta-feira é sim. guerra. Se tivesse perdido, ia ser muito pior. Sabe? Ia ser uma
pressãozinha, digamos assim, desnecessária, que não Exato, é, isso é bem no caso, desnecessário. sabe? Então, assim, Uhum, cara, eu acho que pra meio que terminar de falar do jogo, eu vou passar um pouco pelas estatísticas, assim, que só ilustram tudo que a gente falou, né? O Água Santa terminou com 20 chutes no gol, enquanto o Corinthians terminou com 5. O Corinthians teve até mais posse de bola, 54% contra 46% da Água Santa. Mas assim, uhum. essa posse de bola foi convertida em nada, digamos assim, né? Tanto que o Carlos Miguel teve que fazer grandes defesas, foi o eleito melhor em campo, e a gente tem que falar também do lance do Hugo, né? Que tirou a bola literalmente em cima da linha, assim. Então, isso mostra o retrato, assim, de como foi esse jogo e que realmente não valia nada pro Corinthians. O Água Santa, posso estar enganado, mas eu tenho alguma certeza de que tinha chance ainda de classificar. Tinha chance, É, tinha mas chance. estava de uma combinação de resultado, né? É, e tanto que no final eles só precisavam de um gol, né, só precisavam da vitória para se classificar, né, Sim. para passar a Ponte Preta. E por isso que aquele finalzinho ali foi tão maçante por parte do Águas Santa, porque era o que eles precisavam ali de um golzinho, uma vitória para conseguir se Exato. classificar. Então, enfim, o Corinthians conseguiu segurar esse empate. Acho que, cara, para fim de Paulistão, que a gente já falou muito de tudo que deu errado, de quem a gente acha que é o culpado disso tudo, digamos assim, cara, passou, sabe? Agora é ver o que vem pela frente. E, bom, acho que a gente já pode entrar no jogo de quinta-feira, que, cara, não sei você, assim, mas eu estou bem do ressabiado, digamos assim. É, receoso, eu estou receoso. Estou Exato, muito cara, receoso. exato. Tipo, eu não tenho dúvida de que o Corinthians é muito mais time que o São Bernardo. Tipo, o trabalho do Márcio Zanardi é bom no São Bernardo há algum tempo. Porém, Sim. de todos os anos do São Bernardo com o Zanardi como técnico, que acho que vale ressaltar novamente, foi um dos cotados para ser técnico do Corinthians, talvez Uhum. seja o piorzinho, digamos assim. Mas, cara, ainda assim é um baita trabalho. Tipo, É, pô. eu tô aqui com a tabela dos grupos do Paulista. O São Bernardo não conseguiu se classificar, né? Ele ficou em terceiro colocado no grupo, sendo que Novo Horizontino e São Paulo classificaram no grupo com 22 pontos e o São Bernardo ficou com 21. Cara, o São Bernardo, ele passaria em todos os grupos tirando o dele, pô. É, então, é bizarro, cara. Assim, o Lucas Moura até reclamou do regulamento paulistão e é complicado mesmo. Porque, Uhum. pô, teve uma campanha que fez aí o São Bernardo, foi uma boa campanha. E aí a portuguesa, É, que fez muito é. pouco menos, A, passou. a Portuguesa se classificou com 10 pontos. Então, é foda, né? É, Mas o trabalho de São Bernardo realmente foi um trabalho bom. é bom, há tempo, né? Então, tipo assim, a gente vê muito isso acontecendo no Campeonato Paulista, de o time monta um time pro Paulista, né? Monta um time pro Paulista e depois desmancha. E daí, enfim, tem que recomeçar totalmente. O São Bernardo não é assim, sabe? Tem uma ideia ali, tem um time. Então, cara, eu acho, de novo, para mim um jogo bem perigoso, assim, ainda mais, né? Partida única. Cara, esses confrontos iniciais de Copa do Brasil são sempre é, muito perigosos, porque assim, são sempre com, quer dizer, sempre não, geralmente com times de menor expressão, né? Aham. Assim como foi também pro Corinthians na primeira fase, enfrentar o Cianorte. Sim. Mas assim, é aí que tá o perigo, né? Porque no papel é muito superior. Só que aí a pressão vai estar toda no Corinthians também. Uhum. O time que vai estar enfrentando vai vir com sangue no olho para ganhar, porque é um jogo só. Então, assim, é sempre muito perigoso. O Corinthians já enfrentou, tudo bem que foi contra o Mano Menezes, e tava uma zona, né? Sim. O São Bernardo nesse Paulistão Perdeu. e perdeu Hum. também em casa, né? Na casa do São Bernardo, no caso. Então, assim, é um jogo que nem a gente tá comentando aqui. A gente vai estar muito receoso, porque o São Bernardo, por mais que que nem você ressaltou, não tenha, quer dizer, não esteja tendo a melhor temporada, assim, do técnico Márcio Zanardi, ainda assim é uma boa temporada. Fizeram uma campanha Então, melhor que a do Corinthians, né? No então, Paulista. é uma boa temporada. Então, assim, o Corinthians tem que abrir o olho, tem que entrar focado. E, cara, eu acho que o principal é foco, e, sei lá, tentar se impor. Porque
melhor time e muito mais qualidade, apesar do técnico e do time ter um trabalho muito mais longevo de São Bernardo, Uhum. o Corinthians tem no papel melhor time e mais qualidade. Então o Corinthians tem que saber usar isso a seu É, favor. e eu acrescento duas coisas aí. Além disso, eu acho que é importante a gente falar também que hoje o Corinthians inscreveu dois jogadores, né? Conseguiu inscrever dois jogadores a mais na Copa do Brasil, que é o Kaká, o zagueiro que estava no Atlético Paranaense, e inscreveu o Paulinho, que agora, imagino que para amanhã ele não deve ir para o jogo, mas assim, acho que já está inscrito pensando numa próxima fase e voltar e poder jogar. E também, cara, Sim, se o cenário se repetir igual foi o jogo do Paulista, a tendência é ter um estádio com maioria corintiana, né? sim, sim, sim. Então, assim, eu Mas acho. daí também tem o Corinthians tem uma zica pra jogar lá dentro que é impressionante, cara. Exato, cara, eu Nossa acho que senhora. assim, a chance de ser um jogo parecido com o que foi contra o Cianorte, não falando da equipe, que, cara, o Cianorte era muito fraco. O Corinthians abriu o placar com 2 minutos na jogada do Wesley. Uhum. Sim, Então é um jogo que foge muito do script, digamos assim. Mas ignorando esse fato, cara, eu acho que pode ser muito parecido nessa questão de, tipo, no jogo que acabou sendo em Maringá, só tinha corintiano, assim, é como se o Corinthians estivesse jogando em casa. Então, assim, é sim, um a mais que o Corinthians pode ter que outros times não vão ter, né? Então, tipo, por exemplo, o Inter pega o Nova Iguaçu fora de casa, o Bahia pega o Caxias fora de casa, sabe? Então, assim, uhum. o Corinthians tem essa, digamos, vantagem e que, pô, nisso que você falou de ter que se impor, eu acho que tem tudo a ver, né? Porra, se não Sim, vai se então. impor num estádio que tá com a maioria da sua torcida, tipo, vai se impor aonde, sabe? Então, acho que, cara, é um jogo muito perigoso, porque, de novo, a gente fala de um jogo, tudo pode acontecer. O Corinthians tem muito mais time, mas, cara, eu acho que é isso, é tentar se impor, tentar resolver rápido, digamos assim, sabe? Uhum. Sim. E, pô, em busca da classificação, assim, porque eu acho que qualquer coisa diferente disso é vexame. É, eu concordo. Essa é uma carta na manga que o Corinthians tem em todo início de Copa do Brasil, que é a questão da torcida, né? Sim. Independente de onde que é o jogo, contra quem que é, como o Corinthians tem uma torcida enorme, né? Sempre Uhum. vai ter a maioria. Mas sobre o jogo, cara, eu acho que precisa melhorar muito a questão da saída de bola. A saída de bola do Corinthians tá tenebrosa. Nossa senhora, tá horrível. Pelo amor Uhum. de Deus, os adversários sempre fazem uma marcação alta. O Corinthians fica pressionado, ou entrega a bola pelo meio de campo para o adversário, ou acaba se enrolando todo na defesa, acaba gerando um ataque, uma chance de gol para o adversário que acaba levando perigo. Então, se o Corinthians der uma leve arrumadinha, organizadinha na questão da defesa, da saída de bola, eu acho que vai ser meio caminho andado para o Corinthians, porque na questão do ataque lá na frente de meio de campo, se sobrar, se tiver oportunidade, umazinha, o Corinthians pode guardar. Tipo, a verdade é, o ataque do Corinthians vive boa fase, né? O Yuri Graças Alberto a Deus. jogou todo jogo, o Wesley tá jogando uma bola que a gente nunca imaginou que ele ia jogar, e o Romero É também verdade. vive uma fase iluminada, assim. Então, tipo, eu acho que, cara, o Corinthians tendo chance, tem grande chance de fazer, assim. Mas Sim, tipo, não sei o que você pensa, assim, mas eu acho, e eu gosto disso, porque eu acho que mostra uma valentia, digamos assim, uma postura que a gente não via no Corinthians há muito tempo, mas assim, o time do Antônio Oliveira joga muito lá em cima. Tipo, os sim. zagueiros, o Félix Torres e o Gustavo Henrique, ficam, tipo, praticamente na linha do meio campo, assim, sabe? E daí, Uhum. em alguns momentos, eles têm que correr para trás, e isso é meio desesperador, assim, sabe? Tipo, É, acho que, de alguma forma, o Corinthians ainda não. Eu não lembro de cabeça de algum gol, alguma coisa que o Corinthians tenha tomado por causa disso, mas, assim, cara, é perigoso, sabe? Ainda mais nesse jogo que eu imagino que o São Bernardo vai ter uma postura de dar um passo para trás, tal, e esperar o Corinthians e num contra-ataque tentar achar alguma bola, assim. é que com o Antônio Oliveira, acho que não teve nenhum gol desse tipo, assim, que tenha tomado que você comentou. É, Mas, realmente, durante a transmissão eu assisti pela Casa TV, no sim. YouTube, não lembro qual comentarista que fez esse comentário, mas é verdade. A escola portuguesa gosta muito de jogar nesse jeito, né? Sim. De linha alta da defesa, assim. Então, realmente, é uma coisa que, tipo assim, precisa ser muito bem treinada, porque, assim, qualquer errinho também já
dar uma ferrada em tudo e dar uma chance de gol aí ferrada pro outro time. Uhum. Então, graças a Deus não deu nenhum problema. Esperamos que não dê contra o São É, Bernardo. e eu acho que assim, tem um ponto que facilita, né? O Félix Torres é um cara rápido, é um zagueiro rápido, apesar do Gustavo Henrique não ser. Só que, cara, Uhum, o pouco que eu vi do Kaká e conversando com amigos atleticanos aqui, a principal característica que me falam é assim, é um zagueiro rápido, ponto. Entendeu? Então, sim. assim, também não sei até que ponto isso não pode ter influenciado na contratação, assim, porque realmente a gente vê muito esse time do Corinthians tendo que correr para trás, principalmente os zagueiros. Então, Sim. acho que é algo que se encaixa ali na ideia de jogo do Antônio Oliveira. Cara, assim, meio que já encaminhando um tanto para o final, eu acho que esse jogo de quinta pode ditar muito do ano do Corinthians, assim, tipo, pensando assim, fazendo um exercício de completa imaginação, e tomara que não aconteça. Mas, cara, se o Corinthians cai na quinta-feira, o Corinthians de qualquer jeito, passando ou não, vai ficar ali por volta de 30 dias sem jogar, né, até a estreia no Brasileiro contra o Atlético. Uhum. Cara, pode ser 30 dias assim de uma pressão absurda, sabe? E, tipo assim, a gente sabe, essa pressão no futebol, ela só sai com o time podendo jogar, né? Com o time podendo mostrar isso em campo. Então, tipo assim, cara, eu fico Sim. pensando, uma eliminação na quinta-feira vai causar uma dor de cabeça para Antônio Oliveira, que assim, eu acho que ele não teve até agora, e acho que a torcida tá muito com ele, tá empolgada, enfim. Cara, eu acho que não vai ser bom para, claro, a eliminação nunca é boa, óbvio, mas assim, eu acho que vai ser algo meio preocupante assim, porque vai ser num momento em que o time não vai poder dar resposta nenhuma, sabe? Exato. O Antônio Oliveira foi contratado assim para justamente fugir da dor de cabeça que tava com o Mano Menezes, né? Uhum. Então, assim, trazer de novo essa conturbação pro ambiente, né, lá dentro do vestiário, pro clube e tal, é a última coisa que, assim, precisa nesse momento, né? É, e Porque, a assim, gente apesar de confiando. ter a eliminação do Paulista, todo mundo sabe que não é culpa do Antônio Oliveira agora. Pô, sim, exato, total. Zero culpa dele. Pô, ele pegou, Então, pô, é, pegou uma barca. Pô, exato. E, tipo, a verdade é que, assim, o Antônio Oliveira conseguiu minimamente fazer a torcida sonhar com a classificação em algum momento ali, né? Tipo assim, ele pegou um negócio que já estava no fundo do poço e minimamente conseguiu sair um pouco daquilo ali, mas, assim, já era tarde demais. Então, cara, eu acho que infelizmente. é muito importante. Daí, assim, também a questão da grana, pô, é um vexame cair nessa fase, sabe? Obviamente, com todo o respeito do mundo ao São Bernardo, o Corinthians é favorito, sabe? Então, assim, se Claro. espera que o Corinthians passe. Então, é, é um jogo que pode ser muito definitivo, cara, eu acho. É um jogo que pode, assim, até agora. Mudar bastante de como todo mundo percebe ou imagina esse time do Corinthians agora para o resto do ano, que eu acho que as coisas agora estão, sim, sabe? Tipo, tem o time, tem o técnico, e é Uhum. isso, assim, sabe? Agora as coisas estão certas. Eu entendo que no começo era uma coisa conturbada, muita gente saindo, chegando não ao mesmo tempo, enfim. Mas agora não, assim, acho que é com isso que vai até o final do ano. E, cara, eu acho que se quinta-feira dependendo do que acontecer, pode ditar muito de como vão ser esses próximos dias até o Campeonato Brasileiro. E, cara, o Campeonato Brasileiro é bem difícil, né? Já vai estrear contra o Galo, que, assim, não vive lá a grande fase, enfim, mas, enfim, é um baita time, né? Então, é que Brasileirão, assim, não tem como a gente falar, tipo assim, pô, esse time aqui tá uma fase ruim e tal, porque são todos times muito bons, estão na Série A, não tem o que a gente falar, não é tipo como se fosse enfrentar, não sei lá, o Ituano no Paulistão que foi rebaixado. Mas assim, esse resultado, o futuro resultado da Copa do Brasil pode levar o Corinthians ao céu, né? E, tipo, continuar o trabalho bem encaminhado que está sendo feito pelo Antônio Oliveira, né? Com a torcida apoiando junto com ele, dando um pouco de respiro para os jogadores, ganhar uma receitinha aí da CBF que o Corinthians está precisando e muito com todas essas coisas que tá aparecendo aí, que tá uma beleza. Cada dia aparece uma coisa nova de dívida com o jogador, com o empresário, que, nossa, não tem um dia de paz. Então, ganhar essa receitinha a mais aí, nossa, seria algo que faria.
muito bem pro clube. E se perder, nossa, seria algo que atrapalharia e muito o planejamento do clube. Porque Exato. com certeza o Augusto Melo e a gestão dele tá contando com os milhões que vão ser recebidos caso o Corinthians passe para a próxima fase. Então, tipo É, assim, o Fábio Santos, que tá dando muita entrevista nessa pós-carreira dele aí, ele fala, pô, o Corinthians ele pode te levar ao céu e ao inferno. Se uhum. passar, nossa, vai levar ao céu o Antônio Oliveira e os jogadores vai dar uma respirada. Mas se for vencido pelo São Bernardo e for eliminado, nossa, vai levar pro inferno, vai voltar a ser um inferno o CT, mídia que adora falar de Corinthians vai voltar a fazer um inferno também, vai ser complicado. Eu acho que, assim, agora é mais do que nunca que o Antônio Oliveira precisa de tempo, e ele vai ter esses 30 dias sem jogo, e esse tempo com alguma confiança, né? Com alguma imagem positiva como a última impressão, e é o que a gente tem até agora, né? Então, assim, Sim, qualquer coisa que acontecer diferente disso na quinta pode mudar bastante. exato. Mas, enfim, eu acho que, cara, acho que falamos bem. Eu penso que, assim, como a gente vai ficar muito tempo sem jogo, dá pra gente, a gente fala, né, no final de semana ali, ou na própria sexta-feira do jogo de quinta, e daí depois a gente pode ir falando, assim, do que a gente espera pro resto do ano, passando pelas contratações, pelas saídas. A gente sabe que, mesmo sem jogar, o noticiário do Corinthians não irá parar, né? Cada dia Não, uma nova jamais. bomba. Então, mas acho que é isso, assim. Muito, muito obrigado por mais uma participação. Sempre um prazer. Opa, eu que agradeço ser chamado novamente, sempre um prazer. Tá sempre mais do que convidado. No próximo, com certeza, estará aqui de novo com a gente. E a você que ouviu até aqui, muito obrigado. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @nasumulacast. Qualquer coisa, qualquer dúvida, reclamação, sugestão, enfim, a gente tem nosso contato de e-mail, que é contato.nasumulacast@gmail.com. E siga a gente tanto no Spotify e seja inscrito no YouTube também, por favor. É isso. Até uma próxima. Obrigado.